E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando do líder do campeonato. Isso mesmo, o Cruzeirão, o cabuloso, que venceu o Juventude por 4-0, com direito aí a 2 gols do Gabigol. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Cruzeiro, né? Tudo que a mídia está falando do time do Cruzeiro, essa liderança do Cruzeirão aí, o cabuloso, né? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos começar pelo líder? Edu Dracena. O time tá impossível. 2 gols do Gabigol. Caio Jorge não foi às redes, mas participou muito da partida. E o Cruzeiro está muito bem. Leonardo Jardim revolucionou o futebol da equipe mineira. Segue o líder, segue o líder. É mais uma vitória para o líder na Fortaleza Celeste. O torcedor está empolgado, e com razão. Só que para o time, é jogo a jogo. Ninguém é campeão na 15ª rodada, falta muito campeonato ainda. O Cruzeiro poupou algumas estrelas, como Matheus Pereira e Lucas Silva, mas o artilheiro do Brasileirão estava pronto para brilhar, de um jeito diferente. Com essa tentativa de voleio, Caio Jorge foi de goleador a garçom. Assistência para Christian ir às redes. Taliari tentou diminuir para o Juventude, na volta do segundo tempo. Mas a tarde era do KJ. Ganhou na corrida e cruzou rasteiro, na medida, para Gabigol ampliar o placar. 8 minutinhos depois, Caio foi derrubado na área, com um pisão no calcanhar. Pênalti para Gabigol e muito bem batido. O gol de número 117 no Brasileirão para o camisa 9. Gol que o colocou no top 10 da história da competição, ultrapassando Luiz Fabiano. Feliz também pela idade, né? 28 anos ainda. Que eu espero mesmo subir. E ainda tinha tempo para mais. Eduardo fechou a conta. 4-0 para o Cruzeiro. E o Juventude, infelizmente, já tomou algumas goleadas em momentos anteriores. A gente vai ter que reagir diferente a partir desse comportamento. Sofrer gol e manter-se equilibrado. Continuar jogando o jogo dentro da nossa estratégia. No final da partida, os gritos de que o campeão voltou foram entoados aqui nas arquibancadas do Estádio Mineirão. O Cruzeiro é o líder do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos somados, e vive uma sequência invicta de 15 partidas. No entanto, o elenco prefere manter os pés no chão e deixar qualquer tipo de festa somente para o fim do ano. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato e agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. O Campeonato Brasileiro só há um campeão. O próximo compromisso do time celeste é na quarta-feira contra o Corinthians. E o melhor em campo quer voltar para o campo. Nunca tive problema em ficar no banco. Se eu tô feliz? Claro que não, eu quero jogar mais. E a gente tem várias conversas, eu e o Mister, né, sobre isso, que eu preciso realmente de minutos, ele sabe disso, é uma coisa clara. E realmente, quando eu tenho tido oportunidades contra o Vila Nova, contra o Fortaleza, hoje eu tenho ido muito bem. Que bom, né? Saiu como titular, fazendo gols. É um jogador importante e nitidamente ele recobrou espaço e a confiança. E retomou também a qualidade técnica dele. Você vê que ele está jogando hoje num lugar diferente do que ele era acostumado a jogar, Renato. Vindo de trás, deixando o Caio Jorge como centralizado e ele vindo de trás armando a equipe. Então você vê hoje a energia que está tendo a torcida com o time, com a diretoria. Isso reflete o que o Cruzeiro está representando. Então a confiança está muito grande e não está sendo por acaso o Cruzeiro sendo líder. Está sendo líder porque está merecendo, está jogando bem, está com confiança e os jogadores entenderam a maneira como o Leonardo Jardim gosta de trabalhar. Os jogadores totalmente comprometidos com o que ele coloca no dia a dia e no jogo as coisas tendem a acontecer como aconteceu nessa goleada aí contra o Juventude. Cicinho, agora é para valer. Por mais que o Leonardo Jardim não queira falar em favoritismo, que está disputando, mas é um dos favoritos neste momento a ganhar o Campeonato Brasileiro, não apenas pela pontuação, mas pelo futebol apresentado. Realmente, Renato, ele deu entrevista falando que não viu o Cruzeiro, né, lutando pela Libertadores. Esse discurso, sem sombra de dúvida, tem que ser mudado pelo que o Cruzeiro vem apresentando, o futebol bonito que vem jogando. Ontem o Cruzeiro acabou entrando não com um time 100% titular e mesmo assim acabou mantendo o mesmo nível de jogo. Depois entraram aí os considerados titulares, né? E o ritmo continuou. Então é um elenco muito forte. Esse discurso com certeza
tem que ser mudado, porque o Cruzeiro é, sim, um dos favoritos ao título. Ronaldo, acompanhando essa partida, quais as possibilidades do Corinthians deter, segurar, impedir esse bom futebol do Cruzeiro? Jogo é jogado, né? Lavaria pescado. Quem diria que o São Paulo jogaria a vida contra o Corinthians e depois comemorasse como se fosse um título? Futebol tem dessas, menina. Agora, na quarta-feira é o encontro do maior de Minas com o maior do mundo. Esse é o encontro. Essa que vai ser a parada. E o maior do mundo não é o Chelsea. Oxi. Pra você, né? Agora, pra mim, é o Corinthians. Tem mais uma queda na quarta, hein? Eu acho que o Dorival não aguenta. Se tiver mais um, o Dorival não aguenta. Seguinte, deixa eu me posicionar aqui. O Cruzeiro tá fazendo uma campanha, Edu, muito digna, muito interessante, com goleadas, bateu equipes muito fortes já no campeonato. Olha, entrou nessa briga. Entrou e, como o Gabriel falou, é cedo ainda falar que pode ser campeão, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro vai brigar entre os três ali, com o Palmeiras, com o Flamengo. Esses times assim vão estar brigando pela competição, porque são times que estão mostrando ao longo da temporada que tem condições sim de chegar até o final. Vocês acham também que o Cruzeiro é avassalador no Mineirão, né? O que vocês acham aí? Vamos falar do Cruzeiro, goleada para cima do Juventude. Vamos acompanhar o que disseram personagens de mais uma vitória azul. Em relação a ser campeão e estarmos agora na liderança, vocês vejam hoje. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato e agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. No Campeonato Brasileiro só há um campeão, não é? Por isso tem o significado disso é pouco. Eu sei que para os mídias, às vezes para os adeptos, tem muito significado. Mas para nós, profissionais de futebol, sabemos que o próximo jogo é que será uma final e será que, eu disse aos jogadores, é cada vez mais difícil não é chegar lá, é manter-se lá. Que toda a gente vai querer a nossa posição, não é? Ninguém é campeão na 15ª rodada, falta muito campeonato ainda. Eu já passei por situações assim, começar muito mal e no final você quase para Libertadores, você começar muito bem, depois brigar para não cair. É uma maratona, né? Acho que sim, a gente está começando muito bem, mas não quer dizer muita coisa. A gente sabe que a gente tem que manter. A gente tem um grande jogo na quarta-feira, precisamos vencer para continuar lá em cima. A gente tem um grande elenco, grandes jogadores e o importante é o Cruzeiro vencer. Eu já joguei contra o Vila Nova, contra o Fortaleza, aí a gente venceu, hoje a gente venceu. Com o Matheus também a gente já venceu, com outros jogadores a gente também venceu. Eu acho que isso mostra a força do grupo e no final é o que realmente importa. Gabigol, um dos destaques, um dos personagens dessa goleada do Cruzeiro, aliás, amigo André Donk. Nos últimos 3 jogos, né, depois da parada do Mundial, o Cruzeiro fez 10 gols nos 3 jogos. Meteu 4-1 no Grêmio, 2-0 no Fluminense e ontem 4 no Juventude. Melhor ataque do campeonato junto com o Flamengo. 27 gols tem o Cruzeiro em 15 jogos. Só o Flamengo, ele estava atrás, foi buscando nessas últimas rodadas. Um espetáculo, né, o que o Cruzeiro tem feito, um time extremamente equilibrado, consegue atacar de diferentes formas, sobretudo sendo vertical. Acho que é um time que até o Prato se destacava, né, no lance dos gols, como em poucos passes, em poucas ações, consegue chegar no campo de ataque em boas condições de finalizar. E aí coincide muito com o estilo do Caio Jorge, por isso que ele vem sendo o protagonista do campeonato em 15 rodadas, quando não marcando, dando assistência, porque acho que ele se encaixa nesse jogo de vertical do Cruzeiro, mas não é só isso, né? A gente já viu sendo a bola parada fundamental, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, um time que se defende bem. Então vai se construindo como um forte candidato ao título. E acho que o discurso está correto, tanto do Gabigol quanto do Leonardo Jardim. Tem que deixar isso pra gente debater aqui, pros torcedores, eles não tem que entrar nessa, mas eu acho que o Cruzeiro tem que ser encarado cada vez mais como um forte candidato ao título, pelo futebol que tem apresentado, pela questão do calendário. Eu tenho falado isso, pra mim, não sei como é que vai ser até a reta final da temporada. Acho que os times que voltaram do Mundial e 3 deles são candidatos ao título também, o caso do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. A tendência é que eles sintam mais para a reta final da temporada o desgaste dessa conta do Mundial e não agora, e o Cruzeiro tem conseguido manter o ritmo, então a tendência é que o Cruzeiro fisicamente esteja melhor que esses times na reta final da temporada. Não necessariamente vai acontecer isso, mas a tendência é essa. E foi mais uma atuação, assim, irretocável, sobretudo depois do intervalo, construindo uma vantagem com
com uma boa margem. Então a gente fala de um time que tem vencido e que o desempenho é gostoso de ver. Assim, mais do que o líder, do que o time que tem for colocado como um candidato ao título, é gostoso de ver esse Cruzeiro jogar e faz com todo o merecimento estar na liderança do campeonato. Concordo com o Gabigol, ninguém é campeão na 15ª rodada, mas a gente já está chegando na metade do campeonato e esse time está mostrando que é sim candidato ao título. Gabigol, que não marcava desde 14 de maio, teve a oportunidade de ser titular ontem e fez o que um atacante tem que fazer, né, Prats? Sem dúvida, né? E aquela discussão, talvez, de meses atrás, né, de Caio Jorge ou Gabriel, ontem foi Caio Jorge e Gabriel, né? E o Leonardo Jardim estava muito preocupado com esse jogo, né? Porque depois da vitória contra o Fluminense na quinta-feira, ele citou o intervalo de um jogo para outro. O Juventude havia jogado segunda-feira em Caxias contra o Sport. Estava muito preocupado com esse jogo, talvez o Juventude pudesse marcar muito, um time um pouco mais retraído para jogar no Mineirão. Ele gostou muito do público, mais de 50 mil pessoas ontem no Mineirão. E ele, depois do jogo, né, se mostrou, além de satisfeito com o resultado, com a performance do time, né, falando muito sobre isso. Que esse ambiente do Mineirão, às vezes quando o time descansa um pouco menos, tem de rodar um pouco mais o elenco como ele rodou ontem, esse ambiente do Mineirão, com o time confiante como está, treinado como está, e o trabalho dele é muito bom como esse ambiente pode carregar o Cruzeiro para algumas vitórias. O Cruzeiro do Mineirão tem sido um Cruzeiro muito forte também. É um time que lidera até agora com merecimento o campeonato, mas em casa tem feito aí muitas vítimas, né? Com a maneira diferente de jogar, como falou bem o Dom, que às vezes é um time que fica até um pouco mais com a bola. Eu até acho que é mais confortável o Cruzeiro quando ele responde. Ele muito mais contra-ataca, né? Responde do que quando ele tem a bola para criar algumas jogadas. Mas é um time que está muito confiante, chega à liderança com merecimento, mantém a liderança com merecimento. Um trabalho muito bom do Leonardo Jardim, que os jogadores parecem ter assimilado. Os que jogam menos. O Gabriel falou sobre ter menos chance, mas ontem destacou o que ele fez. O Eduardo falou a mesma coisa, que olha, o trabalho coletivo aqui é muito bom. Eu acho que o grupo entendeu o que é o Jardim. Isso ajuda a explicar o sucesso do Cruzeiro até agora, líder do campeonato. Você falou maravilhosamente bem, como sempre. Que prazer ter Rafael Prats conosco. Sim. Mas eu gostaria de colocar aqui algo a mais. Pimenta. Você falou do Cruzeiro no Mineirão, você tem total razão. Mas... E essa questão do Gabigol, vocês acham que ele se reencontrou no Cruzeiro, né? O que vocês acham aí? Estou vendo aqui, o Cruzeiro ganhou de 4-0 do Sport na Ilha do Retiro. Foi. O Cruzeiro ganhou do Fluminense no Maracanã. O Cruzeiro ganhou... várias vitórias fora de casa também, amigo. Fator casa? Ganhou do... Cruzeiro ganhou do Fortaleza no Castelão. Foi. Não é só no Mineirão, não. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Aqui no Torcida Mineirão, da Raposa tá de olho. Aqui no Mineirão, Abel, o rio leva pro mar. Então é o seguinte, o time tá bem, Mineirão lotado, a torcida empolgada, aí vai. Não tem mar. Não, foi uma figura de linguagem. Lagoa da Pampulha. Em Belo Horizonte vai ter mar. Ô, Eugênio, foi uma figura de linguagem em relação à empolgação do momento cruzeirense. Boa. Eu entendi. Eugênio Leal, a sua análise, a sua visão dessa liderança do Cruzeiro, claro que empolga o torcedor, é claro que chama atenção, como bem destacou o Donk. Não só pelas vitórias, mas pelo futebol bem jogado, um grande número de gols, algumas goleadas. Mas o Gabigol e o Leonardo Jardim, calma, pé no freio, espera acabar, como dizia o amigo. A gente está vivendo um momento de exaltação do Cruzeiro, né? A semana específica, claro, né? Merecidamente. Vem de 3 vitórias, sendo 2 por goleada, a outra contra o time que foi a semifinal do Mundial de Clubes, o Fluminense, no Maracanã. Então é hora da gente encher a bola do Cruzeiro, inflar. Eu já tenho falado há algum tempo, né, que o Cruzeiro é um clube que tem uma vantagem no Campeonato Brasileiro, que foi citado aqui pelos companheiros, que é o calendário, muito menos apertado do que dos seus principais competidores no Campeonato Brasileiro. Mas é importante. Aliás, Abel, você percebeu o equilíbrio, a sobriedade, o profissionalismo na fala do Gabriel Barbosa, que a gente viu aqui antes de começar o nosso debate? Eu não entendi. Em que sentido? Não entendi o que você quer dizer. Profissionalismo. Explique. O Gabriel é muito criticado, alguns acham que ele é fanfarrão, que ele faz, acontece, então é polêmico. Você vê ele quietinho, calminho, calma, não ganhamos nada ainda. Ele está numa fase mais low profile no Cruzeirão. Focado, tá mais tranquilo, aceitando a reserva. Ontem teve a oportunidade de ser titular. Foi lá, fez o dele, marcou 2 gols. Aí volta pro banco, daqui a pouco quando ele entrar... Tá errado? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu tô elogiando. Boa. Estou elogiando o equilibrado Gabriel Barbosa, conhecido por Gabigol em outras épocas. Hoje nem tanto, porque não tá fazendo tanto gol. Ontem ele entrou e mostrou que sabia. Aliás, é um dos batedores mais inteligentes, né, e mais capazes de pênalti. Porque ele entende que ele precisa olhar pro goleiro. E o goleiro ontem do Juventude esperou até a última hora. Só que um pouquinho antes do Gabi bater, ele inclinou o corpo para um lado. O Gabi,
tocou do outro. É o que ele faz sempre. Mas o Gabigol tem categoria para fazer isso. Sim, tem jogador que vai bater o pênalti, fica só olhando pro goleiro e se atrapalha fração tudo. do segundo, o goleiro, tanto que ele não chega nem a pular. Ele enverga o corpo para um lado, o Gabi já toca do outro. Não precisa nem tocar com força, nem jogar muito perto do cantinho, não. Cobrança de categoria. Só tirar do goleiro. Catega? Porque é um jogador que tem essa capacidade de entender que ali é uma disputa dele com o goleiro. Quem entregar primeiro o canto que vai, decide a situação. Então ele coloca o goleiro na situação extrema. Ou fica parado esperando a bola, ou sinaliza o canto. Quando sinaliza, ele tem a capacidade de bater de um lado ou do outro. Mas assim, queria falar do Cruzeiro. Uma pergunta para você, eu acho que você já vai falar exatamente o que eu vou perguntar. Você que é um profundo estudioso do futebol, de tática, de etc. O que te impressiona mais nesse Cruzeiro até aqui? Então, eu queria tocar nesse ponto. Ontem o Cruzeiro trocou 5 titulares, em virtude do que o Prato estava falando, de sentir que, de repente, fisicamente poderia ter alguma dificuldade, pensando no próximo jogo também. E ele teve um desafio de enfrentar um Juventude que ia apresentar para ele uma outra proposta. Contra o Fluminense, o Cruzeiro fez 2 gols de contra-ataque e no segundo tempo ficou lá, sentadinho lá dentro da área, só se defendendo. Tomou bola na trave e tal. O Cássio teve que aparecer em alguns momentos, mas ele, no segundo tempo, ficou só na defesa. Ontem, pelo contrário, né? O Juventude não é um time que ataca. Então ele tinha que encontrar uma maneira de furar o bloqueio defensivo do Juventude também. Consegue isso com aquele primeiro gol, em que o Caio Jorge ele tenta ali dar uma puxeta e tal. A bola sobra, né? E o Christian aparece para fazer ali, né, na área, muito oportunista. E aí ele abre um caminho, porque no segundo tempo o Juventude tem que subir marcação. No que sobe marcação, a bola cai no Caio Jorge, que vive um momento físico extraordinário. Ele gira em cima do lateral com uma facilidade incrível, bota na frente, vai lá 2-0. Depois pênalti. E aí o Cruzeiro vai construindo, mudando metade do time e contra adversários que jogam para ele diferentes situações de jogo. Então mostra versatilidade de elenco e de soluções para construir a vitória. É um time que a gente hoje tem que colocar, porque hoje é o líder. Eu sempre falo, o importante é ser líder na última rodada. Terminou a última rodada, quem é o líder? É o campeão. Isso pode mudar até lá. Mas é que vive um momento que a gente olha e enxerga. É um time bem montado, bem trabalhado pelo técnico e com boa capacidade técnica dos seus jogadores. Por exemplo, o Mirassol é um time muito bem montado pelo seu técnico, Rafael Guanais. Só que quando a gente olha o elenco, ele tem uma inferioridade técnica em relação ao Cruzeiro. O Ceará é um time muito bem montado pelo seu técnico, Léo Condé, mas é abaixo do Mirassol e do Cruzeiro na capacidade dos seus jogadores. Então, uma coisa é você ter um bom trabalho. Outra coisa é aliar o bom trabalho à boa qualidade de elenco. E o Cruzeiro tem essa situação hoje. Tem um bom elenco, tem um bom trabalho e tem um calendário que lhe permite sonhar, sim, com o título brasileiro. E até nesse aspecto que você falava, né, Eugênio, de como consegue diversificar, eu acho muito legal essa importância que o Gabigol tem e vai ter na sequência da temporada. Quando ele chega, imaginava-se até mais um cara para disputar ali com o Caio Jorge. Hoje, para mim, o cenário é muito mais ele entrar na vaga do Matheus Pereira, quando acho que foi a necessidade, que foi no caso ontem, né, que até o Matheus Pereira não estava nas melhores condições, até entrou depois, mas você pode jogar Matheus Pereira e Gabigol e Caio Jorge. Então, assim, acho que isso também oferece opções, porque são 3 jogadores de características diferentes. Então, acho que isso encaixa muito bem. E até pegar esse jogo do Gabigol, que foi muito bom, né, com 2 gols, grande participação, e a postura dele, que o Eugênio elogia, e eu tô totalmente de acordo, a gente tem debatido muito nas últimas semanas, muito a questão das estrelas, seja do comprometimento, de característica, né? A situação do Memphis no Corinthians, do Pedro no Flamengo, do próprio Dudu no Cruzeiro, da forma como saiu. E eu acho muito legal isso, que a gente está falando do Gabigol, que vem como um dos jogadores mais emblemáticos do Flamengo, com tudo que rodeia ele. O Cruzeiro vem nessa badalação, tem um choque de realidade, muda o perfil, dá autonomia para o Léo Jardim comandar. E o Gabigol, acho que entende e se coloca de uma forma muito profissional dentro dessa realidade. Então, assim, eu acho que ele pode ser um cara... Não sei como é que vai ser a sequência da temporada, se ele vai continuar como uma alternativa, em algum momento ele vira titular ou não. Independentemente se isso não aconteça, eu acredito que
muito do sucesso que o Cruzeiro possa ter na temporada, o Gabigol vai ser uma peça importante, mas eu acho muito legal a forma como ele percebeu essa mudança do Cruzeiro e tem sido importante. Então, não só pelo discurso, mas acho que da forma como ele tem acrescentado, ainda mais nesse cenário que a gente tem discutido, toda essa questão de comprometimento, de estrelas nos outros times, eu acho que tem sido um período bem elogiável do Gabigol no Cruzeiro. E eu penso, André, que ele, de certa forma, já tinha feito isso no Flamengo, né? Entre várias virtudes ou defeitos que ele apresentou no Flamengo, muito mais virtudes na passagem dele, ele se adaptou a um estilo de jogo diferente quando o Dorival Júnior quis colocar o Pedro no time. Exato. E o time foi campeão da Libertadores Exato. E da Copa do Brasil, com o Gabigol jogando de uma forma um pouco diferente. Mas lá em 2019, com o Jorge Jesus... Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal do F360 falaram dessa vitória do Cruzeiro. E ele também já se movimentava muito com o Bruno Henrique. Então, na minha visão, não sei se vocês concordam, ele vem repetindo, claro, uma característica um pouco diferente em outro clube, com outra dupla, no caso, o Caio Jorge, o que ele já fez um pouco no Flamengo, ou não? Sim, só que tem a diferença que ele, no Flamengo, era um ídolo, no Cruzeiro ele está começando uma história ainda, né? Verdade. E tem muito mérito, obviamente, do clube, de quem comanda, no caso do Leonardo Jardim, da comissão técnica do Cruzeiro, que conseguiu incutir nos jogadores exatamente essa situação de que, olha, você é muito bom jogador, você pode ser importante, mas o importante é o time. É a equipe, o que a gente vai preparar para os jogos, a gente vai preparar para o time. E começa, obviamente, a chamar atenção. Os dois zagueiros estão muito bem, Fabrício Bruno e Vidalba. Os dois Lucas muito bem. Aí começa o time a andar muito bem, os jogadores crescem de produção. E o Gabriel, se está discutindo que vai ser titular, se vai jogar um pouco menos, um pouco mais, começa a perceber isso também. Que olha, Cruzeiro bem, se o Cruzeiro for campeão, o Gabriel é campeão também. Todo mundo né? Então, assim, isso foi importante. Me parece que houve uma consciência interna no Cruzeiro também. Isso passa pelo Leonardo Jardim, pelo trabalho que ele faz. Um outro exemplo também, que eu vejo dentro do que o Eugênio falou, de mudança de time, de peças diferentes. Por exemplo, um jogo joga o Fagner. Isso. Outro jogo joga o William. Isso. E tudo funciona. Exatamente. Da mesma forma. É isso. Isso é força de elenco, não é? Contra um lateral de 16 anos, que é o Cauã Prates, que fez um bom jogo. Então, assim, claro que o Seu nível primo? de confiança não tem parentesco. Cauã Prates é primo do Rafael Prates? Tem voltado nos Esse elogio antecedentes, pontual chamou a atenção, né? Não, mas que é um garoto, é um jovem, né? Que não tinha jogado. Sim, é verdade, você tem razão, tô brincando. Então Você isso me chama permite, atenção. quando, Claro que sim, Eugênio. Quando você quiser, Eugênio Léo. Você deita e rola, Eugênio Léo. Aí o que acontece? O nível de confiança vai aumentando e todo mundo se sente importante, né? Então você vê, por exemplo, o Eduardo, o jogador que foi campeão brasileiro da Libertadores pelo Botafogo, foi muito importante no Botafogo nos últimos anos, entra ontem e faz o gol de cabeça. Ele fala depois do jogo sobre isso também. Olha, aqui a gente tem uma consciência agora que importante é pensar na parte coletiva, no time. O Gabriel a mesma coisa. Então isso passa muito pelo trabalho feito pelo Leonardo Jardim e internamente como o Cruzeiro mudou depois daquele começo de ano de muita badalação, de pouco resultado esportivo, como houve uma consciência diferente a partir dali, né? Legal, tá num caminho bom aí o Cruzeiro, mas como disseram o Gabigol e o professor Jardim, tem muita coisa ainda pela frente. É um esforço deles, né? Já tinha falado sobre isso semana passada, agora eles já começam a ter que ficar se explicando demais. O time assumiu a liderança, se mantém na liderança, joga bem. E aí? Não, peraí, o outro já foi líder também. Eles estão tentando fugir da responsabilidade de ser um candidato ao título. Um oba-oba. Não, eu concordo que eles tenham que evitar o oba-oba. O time fica mas avisado, assim, Eugênio. quando o time joga bem... era um. Cruzeiro líder agora e jogando o que tem jogado é outro Cruzeiro. Então, todo mundo olha de maneira assim, diferente. Quanto mais o Cruzeiro ganhar, fizer ponto, jogar bem, mais eles vão ter que tentar evitar isso. E começa a faltar o argumento. Em algum momento eles vão ter que admitir, realmente somos candidatos sérios ao título, mas por enquanto eles ficam tentando fugir. Tá? O Anjo Azul, o que ele fala? Mas estamos chegando aos 45 pontos, faltam agora menos do que 15, faltam 12 agora, não é isso? Faltam 12 agora, mas o Anjo Azul falou o seguinte, que quando ganha... é Léo Garden. E quando perde é Leonardo Jardim. Aí não deu pra entender. Eu falei, ô Anjo Azul, ele tá no Brasil. Não, quando ganha é Leonardo Garden. E quando perde, aí eu chamo de Leonardo Jardim. Dá pra entender? O torcedor é diferente mesmo, né? Vamos ver o que dizem os fãs e as fãs de esportes. Na hashtag F360BR, o César já está conosco. Bom dia para o amigo. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Juventude. E com uma atuação de gala, goleou impiedosamente. 4-0 foi pouco. A Raposa está simplesmente imparável. Não economizou nas palavras do César. Igor Brunelli, amigo do Prates e do Donk. O Cabuloso está em estado de graça.
Algumas considerações que eu concordo com o Prats. Gabigol e Caio Jorge ontem lembraram Bebeto e Romário. Sintonia fina. E o Lucas Romero lembra o Mascherano, o Jefecito, xerife do meio campo. Prats Júnior e Prats, sou fã. O Igor Brunelli é amigo de vocês, hein? Isso é umas tiradas assim que eu não falo, mas depois ele fala, eu fico pensando... Você comparou Caio Jorge e Gabigol com Bebeto e Romário? Calma, muita calma nessa hora. Pois bem, pessoal, tá em mais um vídeo, né? O Cruzeiro que venceu aí o Juventude por 4-0, com direito a 2 gols aí do Gabigol, né? O Christian também fez gol, o Carlos Eduardo, né? Teve assistência do Caio Jorge aí, meio que de voleio, né? E o Cruzeirão continua ali na liderança, abrindo 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Lembrando que o segundo colocado tem um jogo a menos, então fica ali aquela expectativa, né? Mas por enquanto, Cruzeirão continua ali na liderança. Lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro é em São Paulo, né? Contra o time do Corinthians, às 19h30, às 7h30 da noite, na quarta-feira. E volta também a campo aí no domingo, às 4 horas da tarde, contra o time do Ceará, dessa vez já em Minas. Né? Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Cruzeirão ontem, né? O que é que vocês acharam também desses 2 gols do Gabigol? Vocês acham que ele está se encontrando aí no time do Cruzeiro? Parece que ele está querendo, ele está com fome, ele está com faro de gol, ele está vendo o Caio Jorge ali despontando, então para ele é muito importante estar voltando ali, pegando o ritmo. Então o jogo permitia isso, né? Muitas das vezes a gente não vai ver o Gabigol jogando junto ali com os demais, né? Nem mesmo assim sendo titular. Mas o jogo pedia, o jogo deixou bem claro, né, que o Gabigol poderia jogar junto com o Caio Jorge e os demais ali, né, contra o time do Juventude, né? Não tinha o Cássio ontem, mas agora o Cruzeirão volta a jogar na quarta-feira. Acredito que com o time titular, todo completo, todo mundo, né, ali. O Gabigol acredito que não será titular, eu acho, né, contra o time do Corinthians, né? Mas vamos ver aí um Cruzeiro bem forte, aí buscando se permanecer na liderança do campeonato. Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do time do Cruzeiro, né, desses gols e muito mais? Deixa aqui nos comentários tudo que vocês acham, né? Pode falar aqui o que vocês acham. Tem também, né, a notícia que mais um jogador do Flamengo está assinando aí um contrato com o Cruzeiro, né? O Matheus Cunha do Flamengo assina pré-contrato com o Cruzeiro. Lembrando que o Matheus Cunha é goleiro reserva do time do Flamengo e assina o contrato aí com o Cruzeiro, um pré-contrato aí com o Cruzeiro, né? O rubro-negro recusou a oferta do Nottingham Forest da Inglaterra, né, que propôs valores entre 8 e 10 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, né, e 53 milhões de reais, cerca de 42, vamos botar ali, 42 milhões de reais, né, pela transferência, e não foi. E agora o jogador assinou um pré-contrato aí com o Cruzeiro, né? Vocês acham que é um bom nome aí para vir para o time do Cruzeirão? Vocês acham que o Cruzeiro merecia, né, ir buscar aí um goleiro, né, à altura do time, né? Já que o Cássio está se redimindo, o goleiro reserva do Cruzeiro também é muito bom, né? Então se ele chegar aí vai ser para brigar ali um terceiro goleiro, né? Eu acho que o segundo goleiro o goleiro reserva do Cruzeiro não é ruim, tá? Ele é muito bom. Agora me fugiu o nome ali dele, mas é um goleiro muito bom, passa bastante confiança, né? Na pré-temporada a gente viu aí o quanto ele é bom, o quanto ele pôde ajudar o time do Cruzeiro aí em alguns jogos, né? Mas e aí, o que vocês acham aí dessa contratação também do goleiro reserva do Flamengo? Vocês acham que o Matheus Cunha é um bom nome aí para o time do Cruzeiro, ou o Cruzeiro deveria ir, né, a um mercado um pouco mais agressivo, principalmente nessa posição? Mas e aí, comenta aqui embaixo tudo que vocês acharam dessa vitória e muito mais, tudo que vocês têm a falar aqui do Cruzeirão, deixa aqui nos comentários, tá certo? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!